Eu quero falar hoje sobre o tema que eu dei para o nosso encontro de hoje é: os incensários não fazem os chamados. Quem tem um incensário não deve se sentir vocacionado porque tem um incensário. As qualificações para alguém ser sacerdote do Deus vivo não se dá pelo fato de alguém ter condições de ter um incensário. O incensário era um objeto extremamente importante para o culto de Israel. Ele produzia aquilo que Deus dizia ser aroma suave das orações. O incensário era um objeto caro. E se nós falarmos de incensário para um povo escravo, você poderia concluir que o Senhor está falando de pessoas que tinham condições, mesmo sendo escravos, por alguma razão tinham recursos. E mais do que isso, se eles tinham um incensário, eles estavam habituados a fazer cultos a Deus ou a outro Deus. Muitos estudiosos entendem que Datã e Abirão eram descendentes diretos dos levitas. Mas nós temos outros personagens entre os 250 homens que tinham também incensários e que lutaram para ter o lugar de Arão. Muitos desses 250 homens vieram do Egito e vieram do ofício sacerdotal no Egito e se introduziram, se reinventaram dentro da cultura judaica. E agora eles estão vivendo a nova expectativa, porque eles têm a experiência de serem sacerdotes de deuses pagãos. E agora esperam também que essa experiência os coloque como sacerdotes. Deus havia escolhido Arão e também a descendência de Arão, que era levita, para o ofício específico do sacerdócio. Um ofício que era tido como o mais nobre, o mais importante, o mais destacado dentro de toda Israel, depois de Moisés, que também era levita. O povo então se levanta e diz: você está fazendo um jogo político imundo, Moisés. Você está colocando no altar pessoas da tua família. Isso é imoral. E cada um que falou isso tinha em sua casa um incensário. E como eu disse para vocês, o incensário era na maioria das vezes feito de algum metal coberto de ouro. Era caro. Era um objeto sagrado, era caro, era difícil ter. Mas por alguma razão, Datã e Abirão e Corá, por alguma razão esses homens, liderados por Corá ou Coré, se levantaram contra Moisés e Arão e começaram a questionar a forma como Moisés havia colocado seu irmão no ofício sacerdotal. E diz assim a palavra de Deus em Números 16, e nós vamos ver Corá como sendo o líder de uma rebelião que promove outros agentes de rebelião, Datã, Abirão e On, Eliabe, descendente de Eliabe. Esses homens, mais 250 outros homens, questionaram o governo e a escolha de Moisés. Diz assim a palavra de Deus, Números 16, 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Peleg, filho de Ruben,
Nós temos aqui Levi, a tribo de Levi e a tribo de Ruben, representadas por estes homens: Datã, Abirão, Eliabe e On. Datã, Abirão, Corá e On, E diz assim o verso 2: levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Homens de toda a congregação estavam ali ao lado de Corá, que ele Corá regeu toda uma estratégia para tomar o lugar de Arão. E diz a palavra de Deus, no versículo de número 3, e se levantaram e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, porque toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque vós exaltais sobre nós em toda a congregação. Basta, foi o que disse Corá ao seu líder. Ele disse: basta. Por que você acha que, sendo o nosso líder, você pode colocar o teu irmão no poder? Você está usando de má fé. Toda a congregação é santa. Não apenas o teu irmão, mas toda a congregação é santa. E para provar isso, eles tinham, cada um deles, um incensário, um objeto de culto, mostrando que em algum tempo do passado, eles fizeram culto, lideraram culto. Mas quem disse para vocês que quem tem um incensário tem a escolha de Deus? O incensário agora pode representar para nós tantas coisas, meus irmãos. O incensário pode representar a habitual maneira de se fazer culto, saber exatamente o que se faz em um culto. Pode simplesmente representar o fato de que eu sei como funciona um culto religioso. Eu já conduzi um e sei que a minha maneira de conduzir, dizendo ou parafraseando Corá, é melhor do que a maneira de Arão dirigir um culto. Eu sei fazer um culto melhor do que Arão. Eles estão dizendo: eu tenho incensário, eu já fiz isso antes também, eu sei como fazer. Mas quem disse para você que saber como fazer coloca Deus como elegível para você? Quem disse que o fato de você saber fazer culto determina a escolha de Deus? Deus não escolhe pessoas pelo seu incensário. Deus coloca incensário na mão daqueles que Ele escolhe. Deus não escolhe pessoas que conhecem a liturgia. Deus ensina a sua liturgia àqueles que Ele escolhe. Deus não escolhe pessoas que passaram por um curso teológico. Deus ensina a própria Bíblia pessoalmente àquele que Ele escolhe. Ter um incensário não faz de ninguém um eleito por Deus. Ter um incensário não faz de ninguém alguém melhor do que um membro de igreja que não passou pela teologia, não sentou em uma cadeira de faculdade e nunca teve uma aula. O Senhor não elege os melhores segundo os padrões dos homens, Ele elege os melhores segundo os padrões do seu coração. Quando Deus escolheu Levi, Ele faz uma escolha que tem todo um sentido incluído nela. A palavra Levi significa Lev, coração. E a letra Yod, meu coração. Deus está dizendo que Ele escolheu alguém não pelas qualidades dele, mas porque o coração de Deus se agradava, gostava, amava a tribo de Levi. A tribo de Levi não foi escolhida por causa das suas qualidades, por causa dos seus incensários. A tribo de Levi foi encontrada porque o coração de Deus amou Levi. Segundo o meu coração. Quem disse que você passa por uma escola de teologia e está apto para o ministério? Isso é tolice, isso é estupidez. O que Davi disse no Salmo 131,
É aquilo que todo ministro deve dizer no seu coração: Senhor, eu jamais me tornei orgulhoso e nem prepotente, e nem o meu olhar se tornou arrogante. Antes, Senhor, me submeti ao Senhor, me coloquei de joelhos, controlei meu coração para que eu não fosse grande demais diante dos seus olhos. Mas há crentes que acham que, tendo um incensário, eles têm a qualificação para substituir eleitos de Deus. Não tem. E o que eu acho interessante nesse contexto da história de Corá, Datã, Abirão e Iom, é que eles estão convencidos de que, porque têm um incensário, sabem fazer um culto mais agradável do que Arão e os seus filhos. Eu acho interessante pensar sobre isso, porque o que nós estamos vendo é uma conduta religiosa partindo de homens que vão entender que a escolha de Deus deve ser determinada pela sua capacidade de fazer determinados cultos e trabalhos dentro da igreja. Pessoas acusam seus pastores e dizem: eu sei fazer melhor do que você. Você ficou fora do tempo, você ficou no tempo, parou no tempo. Eu sei fazer um culto melhor do que o seu. E o que eu chamo a minha atenção muito nessa história é que Israel apoiou isso. E eu percebo que, se eles apoiaram isso, é porque o culto de Corá, Datã, Abirão e Iom eram cultos que agradavam a toda Israel. E aí você vai me dizer: pastor, qual que é o problema em agradar ao povo? O culto não foi feito para o povo, meu irmão. E o texto está dizendo claramente que mesmo depois do juízo de Deus sobre Corá, Datã e Abirão e Iom e os 250 homens que o seguiram e suas famílias, ainda assim Israel continuou resistente contra Arão. E Deus teve que colocar um teste diante de todo o povo, colocando cada um o seu cajado ao chão, cada príncipe de cada tribo, e Arão também o seu, e o cajado de Arão floresceu, e para que aquilo fosse marcado diante da posteridade, eles colocaram esse cajado dentro da Arca da Aliança, para que ficasse bem lembrado a toda geração, que a escolha vem de Deus e não da qualificação teológica de ninguém. A escolha vem de Deus. E quando Corá consegue reunir Israel contra aquele que os tiraram do Egito, irmãos, eles não estão fazendo rebelião contra qualquer um, eles estão fazendo rebelião contra aquele que os tirou do Egito. Eles estão fazendo rebelião contra Deus. E fizeram isso porque achavam que tinham o direito de fazer o culto como fazia também Arão. E certamente Arão poderia ser no começo mais desajeitado do que eles para fazer um bom culto. Mas veja, querido, agradar a igreja não é o projeto do culto. O projeto do culto é agradar a Deus. E eu hoje vejo a inversão desses valores. As pessoas que estão subindo no altar com seus incensários fazem cada vez mais questão de agradar ao auditório, cada vez mais produzir um culto agradável às pessoas, cada vez mais um culto apontando para as pessoas, cada vez mais as canções e todo o processo que chamamos de adoração é dirigido às pessoas, para agradar as pessoas, e às vezes escolhemos tantas canções voltadas para o homem, para o bem-estar do homem, que corremos o risco de passar o louvor inteiro sem dizer louvado seja Deus. Passamos por esse risco, vivemos esse risco em todo o culto. Vivemos o risco de passar o tempo todo do culto e não glorificar a Deus. Cantamos músicas que atraem o coração das pessoas, que fazem as pessoas chorarem, porque esse é o grande objetivo. Entretenimento é gerar nas pessoas o sentimento de que valeu a pena sair de casa, porque ele foi massageado. A igreja não é uma casa de massagens. A igreja não é um lugar de relaxamento. A igreja deveria ser um lugar de reunião de soldados corajosos para uma grande guerra que está sendo travada
desde o começo do mundo, pelas nossas vidas, nós deveríamos nos reunir como soldados e não como pessoas que estão em um retiro e um descanso no campo, dormindo em barracas, se aventurando e passeando, ou em hotéis 5 estrelas. A igreja não é um parque de diversões. A igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja não é um palco de teatro. A igreja não é nada disso que nos traz sorrisos. A igreja deveria ser um lugar que nos leva à reflexão, à adoração. E como eu disse a vocês, corremos o risco de passar um culto inteiro sem glorificar o Senhor, sem exaltar o Senhor em nada, em absolutamente nada. Corremos um sério risco de cantar tantas canções bonitas que não falam de Jesus, nem do seu amor, nem do seu poder, e não exaltam a Jesus, nem o seu amor e nem o seu poder. Vivemos um tempo tão estranho porque as igrejas que estão crescendo e se avolumando depois da pandemia são igrejas que conseguem alcançar o coração das pessoas, mas nem sempre pelos métodos espirituais, às vezes pelos métodos naturais. A igreja transformou o altar em palco. A adoração é apenas música. A pregação, apenas uma motivação para as pessoas. Os textos escolhidos hoje para falar não citam a volta de Jesus e nem falam dessa esperança. A maioria dos textos que se pregam em igrejas evangélicas só falam de massagem no ego dos homens. É um Deus disposto a fazer sempre para que o homem não tenha que fazer nada. E isso não me parece Bíblia. A Bíblia tem muitas promessas e tem muitas advertências. Nós nos apegamos às promessas e nos esquecemos das advertências. E o texto que nós estamos lendo agora, Números 16, está falando de pessoas que estão vivendo a expectativa de uma promessa, mas não entendem o dever. Corá regeu um grupo de 253 homens, com suas famílias, contra nada mais, nada menos que a escolha de Deus. E não houve nenhum ressentimento, não houve nenhum sentimento de arrependimento. Muito pelo contrário, a cada encontro com Moisés e Arão, ele era mais agarrado à sua vontade de governar. Quantos músicos estão na tua igreja, reivindicando o lugar de alguém que toca mal, mas não considera que ele toque menos do que ele e seja espiritual como ele não é, mas ele quer o lugar porque ele faz melhor. E quantos de nós priorizam o melhor em lugar do mais santo? Quantos de nós priorizam o melhor em todos os lugares da igreja, em detrimento ao afastamento dos que oram, consagram e jejuam na presença do Senhor? Há departamentos de nossa igreja que nunca deveriam estar na mão de certas pessoas, e estão na mão de certas pessoas, mas estão por quê? Porque tem incensário. Tem incensário, pastor, eles sabem fazer. Mas espera, sabem fazer com qualidade espiritual também? Não, isso aí ele vai aprender com o tempo, mas ele sabe o que fazer. O outro não tem incensário, não sabe fazer. E todas as vezes que a gente põe ele para fazer, ou outro que não tem incensário, ele sempre faz de maneira que a gente tem que educar. A gente tem que sentar e ter paciência. Aquele já sabe, eu vou colocá-lo ali, eu vou colocá-lo nessa posição, porque aquele ali já tem incensário, já sabe o que fazer, já faz culto há muitos anos na sua comunidade. Então quando eu o coloco, fico descansado, pastor, porque ele sabe exatamente o que fazer. Deixa eu dizer para você, filho, pare de colocar pessoas com incensário no lugar que eles não deveriam estar, porque muitos adquiriram esse incensário por meios ilícitos e vergonhosos. Ilícitos e vergonhosos. Pare de dar lugar para as pessoas que têm anel no dedo, para a pessoa que tem incensário na mão. Pare de promover aqueles que o seu olhar chama atenção e ore a Deus para perguntar quem chama a atenção de Deus.
Quem chama a atenção do Deus Altíssimo? Quem é o adorador? Pode muitas vezes estar enfiado em um buraco, cuidando de ovelhas, as poucas ovelhas de seu pai, e tocando louvores, altos louvores para Deus vivo. E aquele que toca publicamente é um homem que tem o incensário, sabe o que fazer, ele tem o controle do processo, mas ele não conhece a essência. Ele desconhece a essência. Meu Deus, quantas pessoas são assim? Veja, meu irmão, o palco da sua igreja não é picadeiro. O altar da sua igreja sequer é palco. O altar da sua igreja não é lugar de entretenimento. Não é um lugar onde você chama os artistas para tirar foto no fim do culto e todo mundo ficar feliz porque tiraram foto com um homem muito famoso. O homem mais famoso na nossa igreja deveria ter o nome de Yeshua HaMashiach. Ele deveria ser o homem mais importante em nossa igreja e o nome mais citado nela. Em lugar disso, preferimos o artista que tira fotos. E ofertamos a ele. Não ofertamos, pagamos. É pago, não é oferta. Oferta não se determina preço. Se determinou o preço, é pagamento. E pagamos, orgulhosos, aquele que tem o incensário. E abandonamos aquele que tem a santidade. E quando aquele que tem a santidade ministra, nem ele te cobra salário. Mas deveria ser a ele que deveríamos dirigir as ofertas de Deus. No entanto, deixamos que o adorador fique no banco porque não tem incensário. E colocamos no altar. E pagamos caro por isso. Afinal de contas, eles chamam a atenção e enchem sua igreja. Então você prefere tirar o dinheiro santo das ofertas para pagar um bom artista, porque a sua igreja virou uma casa de shows. A igreja de muitas pessoas hoje é uma casa de shows. É fácil você fazer a sua igreja encher. Primeiro, não tenha escrúpulos. Não tenha escrúpulos. Para você fazer a igreja crescer, você não pode ter um coração temente. Segundo, convide pessoas importantes. Se envolva com pessoas importantes. Busque ser importante. Apareça nas fotos que você tem se escondido delas. E busque apresentar e mostrar em redes sociais que você nem tem. Crie uma rede social. E comece a postar a foto com as pessoas importantes, nos lugares importantes, nos lugares luxuosos, nos lugares bacanas. Comece a mostrar quantas passagens de avião você compra por ano e as pessoas vão começar a admirar você. Produza a sua própria revista Caras e apareça você na mídia e as pessoas vão amar você. Mas para isso você não pode ter escrúpulos e não deve gastar tempo em oração, porque isso vai tirar de você a chance de estar com pessoas importantes. E se você estiver buscando pessoas importantes, saiba que os horários delas são prioritários. Nunca você deverá se encontrar com ela em um horário que você acha que deve, é no horário que ele acha. Logo, a sua agenda estará presa à agenda dele. Então, não tenha agenda. Ande com os famosos. Tire foto com ele. Coloque nas redes sociais. E o mundo vai te amar. Aquele se encontra com você de tarde, aquele outro famoso de noite, aquele outro pela manhã, restando nenhum tempo para você estar diante de Deus. E aí você faz o terceiro passo. Convida essas pessoas para irem à sua igreja. Faça divulgação delas. Coloque em outdoor. Faça divulgação em redes sociais. E você terá sempre um culto lotado de pessoas. Só te advirto quanto a uma coisa. Pode haver uma multidão e não haver a pessoa mais importante no auditório, que é Jesus Cristo. Porque a igreja do final dos tempos, que é a nossa igreja, é uma igreja que se orgulha de ter tudo.
enche o coração de vaidade e coloca um olhar de prepotência, porque tem tudo. O que lhe falta é só o primeiro amor. Lembrando que o primeiro amor é a que nos leva ao temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas se você quer que Deus vá à tua igreja, então não se preocupe com a agenda do famoso. Na realidade, nem o siga, para que você não tenha a tentação de achar que ele é mais importante que Deus. Depois disso, gaste tempo de joelhos, leia sua Bíblia com frequência, e Deus estará manifesto à sua vida. E quando você subir ao altar, não haverá um show, nem luzes rodarão em torno de você, nem fumaça sairá do chão. O que vai acontecer é que a glória de Deus vai entrar na tua vida, e você vai dizer a verdade, e a verdade pode constranger muitas pessoas, mas aqueles que crerem serão salvos, e ali você acabou de produzir vida. Mas a vida nem sempre é seguida por um auditório fiel. Não existe um auditório fiel quando você está disposto a falar a verdade, porque todas as vezes que você falar a verdade, alguém do auditório será tocado, ferido, porque a verdade tem tocado corações de pessoas dentro da igreja que têm apenas a aparência de crente, mas são farsantes. Gostaram do estereótipo cristão, mas não querem viver a essência do cristianismo. Então, todas as vezes que você falar a verdade, certamente alguém vai ficar tocado, ferido, machucado e vai sair da tua presença. Porque na tua presença há a verdade. A verdade liberta o simples, mas aprisiona o condenado. E aquele que está solto, o marginal que está solto, marginal em aspectos espirituais, vai se sentir ameaçado pela palavra que você carrega, então ele fugirá de você. A escolha é sua. Ou você tem 250 homens com incensário, ou você tem Arão e os seus filhos, formando no máximo 5 pessoas. Escolha se você quer na sua igreja Arão ou Corá, Datã, Abirão e Yom, com mais 250 incensários. Você sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso que a igreja hoje está tão interessada em pessoas com incensário que ela não está parando para pensar quem é que se consagrou para tê-los e nem onde é que eles alcançaram tal incensário. Porque como um escravo tem de repente um incensário em sua casa, ou ele fazia culto no Egito, ou ele era um pagão no Egito. E como esse indivíduo agora quer ser agregado, quando Deus disse, eu quero Arão, e recusou todos eles? Nós não estamos muito afim de fazer pergunta também. Nós apenas queremos dar a nossa opinião. E ter 250 homens com um incensário na tua igreja é uma bênção, meu irmão. É uma bênção. Porque tem gente para cobrir todas as áreas, todos os departamentos estão bem assistidos. Porque todos os 250 incensários estão com você. Que bom. Mas Arão não está. Mas quem se importa? Arão não está, mas daí? Eu tenho 250 incensários. E tenho homens que sabem fazer escola dominical, que sabem dar aula, que sabem pregar uma boa mensagem, dirigir um bom louvor. Eu tenho 250 incensários. Eu tenho 250 incensários. O que eu vou preocupar com o culto? Mas se eu faço a escolha de não ter os incensários dos ímpios, prefiro ter o incensário de Deus vivo. Então, meu querido, você vai de vez em quando tocar porque o músico faltou. Você vai ser o professor porque o professor também não veio. E você vai começar a perceber que na sua igreja existem poucos incensários. Mas também na sua igreja a heresia não subirá ao altar. A santidade de Deus não será maculada e o amor de Deus não será abandonado. Mas a escolha é sua. Lembrando, incensário não faz escolhidos.
Ter um incensário não significa que você está escolhido por Deus. Entendeu isso, querido? Então escreve isso. Ter um incensário não te faz escolhido por Deus. Ter um incensário não te faz escolhido. E o que vem da história? A história termina de uma maneira trágica. Corá, Datã e Abirão se reúnem para confrontar Moisés, para confrontar Arão. Corá, Datã, Abirão e On se reúnem com mais 250 outros homens. Todos têm incensário. E diante do Senhor, todos são engolidos, diante de toda Israel, engolidos na terra, uma cratera se abre, e toda aquela descendência de incensários cai em um buraco e morrem soterrados pelo Deus vivo. O que sobra? Os incensários. A história vai nos dizer que eles caem em um buraco, mas os incensários ficam. E aí eu começo a me perguntar, irmãos, quantos ministros de incensário estão sendo engolidos pela ira de Deus, deixando seus incensários sem dono? Quantas pessoas talentosas, sem o Espírito de Deus, estão morrendo na fé e morrendo na igreja e morrendo espiritualmente, mas tendo o seu incensário bem protegido? Deus manda recolher os incensários, todos eles. E diz o seguinte, que todos esses incensários se transformem agora em uma lâmina e sejam colocados sobre a pedra de sacrifício, para que todo Israel se lembre que aquele que acha que o incensário faz um profeta é por Deus repudiado, é por Deus reprovado. Para que todo Israel se lembre, quando olhar para aquela lâmina feita pelos incensários que cada um dos rebeldes tinha contra Arão e Moisés, se lembrem de que o nosso Deus não se corrompe, nem se vende, não negocia, não cobra para ser juiz. Ele não favorece quem tem alguma coisa, ele favorece quem ele escolhe. O governo do nosso Deus é teocrático, ele manda e nós obedecemos. O nosso Deus não é inclusivo, ele é exclusivo daqueles que o amam e o temem e buscam a sua face. Não deixe que a sua vida produza um incensário que vai virar uma lâmina sobre a pedra. Peça a Deus sabedoria antes de usar o seu incensário. Busque de Deus unção e fale com Deus para que transforme você em um adorador. Esse é o desejo do nosso Deus. Amém? Uma dica. Cuidado com aqueles homens prontos e preparados que se aproximam de você e que mostram o seu incensário com orgulho e dizem: eu sei fazer culto a Deus. Cuidado com os homens que dizem saber fazer culto a Deus. Eles são perigosos. Não dê o altar da sua igreja para pessoas que têm o incensário. Dê o altar da sua igreja para pessoas que Deus manda. Valorize o que Deus deu a você. E entenda que a igreja que está aos teus cuidados deve ser protegida dos homens de incensário na mão. Porque incensário não faz o chamado. O chamado, às vezes, nem incensário tem. E aqueles que têm incensário têm um coração vaidoso e o olhar arrogante. Foge deles. Foge deles. Senhor meu Deus, levanta-te, Senhor, em favor daqueles que te amam e tenha misericórdia daqueles que te buscam. Meu Deus, não deixe o nosso olhar ficar altivo
e nem o nosso coração se corromper. Antes que o nosso olhar seja de misericórdia e de amor. Guarda a tua igreja dos falsos sacerdotes e abençoa os que são teus, fazendo como fez Moisés, clamando ao Senhor que desse provas à igreja de que o Senhor escolheu tais homens. Meu Deus, eu abençoo a todos os pastores e a todos os que estão comigo, que carregam o incensário com temor e que temem ferir o teu nome. Senhor, capacita esses homens sobremodo e os encha do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Cuida do teu incensário. Deus tem um plano com você, usando o teu incensário com santidade. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus fale com cada um de vocês de maneira tremenda e que hoje as riquezas do céu caiam sobre sua vida. Eu quero te dar um aviso que nós estaremos a partir do dia 16 fazendo uma semana inteira sobre o Espírito Santo. E nós estaremos dando mais informações à medida que for chegando esse tempo. Mês que vem, a partir do dia 16, nós estaremos fazendo uma semana inteira sobre o Espírito Santo. Aulas. Você vai tomar as informações e em breve vai saber como fazer para participar. Que Deus abençoe você. Que Deus enriqueça a sua vida. Pastores, louvado seja Deus pelo seu incensário. Use-o com sabedoria, com graça, porque é o mínimo que o nosso Deus espera. Que Deus te dê um dia abençoado e próspero. Shalom, em nome de Jesus.